Olá, eu sou Douglas Fernandes, professor de História e Filosofia, e hoje vamos falar sobre a crise de 1929. Após a Grande Depressão de 1914, a Europa ficou devastada. Grande parte dos países entraram em crise, consequência das destruições e mortes promovidas pela guerra que só teve fim em 1919. É importante lembrar que 1917 foi um ano decisivo para a guerra. A Rússia se retira por conta da Revolução Socialista que estava em curso e os Estados Unidos declaram guerra contra a Alemanha após um submarino afundar um cargueiro estadunidense. Até esse momento, os Estados Unidos adotavam uma postura neutra por enxergar a oportunidade de enriquecer às custas das necessidades de comida e armamento que os países europeus tinham por conta da guerra. Mais que nunca, os Estados Unidos fortaleceram sua indústria bélica e consolidaram seu mercado capitalista. Apesar de ter influenciado politicamente, economicamente e socialmente a todos os continentes, o grande palco da Primeira Guerra Mundial foi a Europa. Mais de 800 milhões de pessoas participaram da guerra, cerca de metade da população da época. O resultado da guerra foi de aproximadamente 10 milhões de mortos e 20 milhões de feridos, sem contar os civis que foram afetados. Como se não fosse muito, após a guerra, a Europa sofre com a gripe espanhola, uma pandemia que matou pelo menos 20 milhões de pessoas só entre os países europeus. Nesse contexto, os Estados Unidos estavam na melhor situação possível, pois a América não foi bombardeada como foi a Europa, o palco da guerra. Na década de 1920, os Estados Unidos, que saíram mais ricos do que entraram da guerra, oferecem financiamento para a reconstrução dos países europeus. Se na guerra o país investiu na indústria de armamentos, com o fim dela, passou a investir fortemente em bens de consumo com o objetivo de vender o American Way of Life, o estilo de vida americano. Para isso, tudo que o cidadão comum tinha que fazer é consumir. A propaganda americana se ocupava em associar felicidade e liberdade ao consumo. Portanto, quanto mais consumia uma pessoa, mais status social ela possuía, e o ciclo de prosperidade e consumo só crescia. O problema é que esse ciclo só acentuou a desigualdade social. Todos deveriam sonhar com o estilo de vida americano, mas só quem era branco, nascido nos Estados Unidos e se encaixava no modelo conservador do país que poderia viver o sonho. Essa foto, tirada por Margaret Bourke-White em 1937, ilustra bem esse contexto. Nela, vemos vítimas de enchentes na fila da Cruz Vermelha em St. Louis, no Missouri. No cartaz, a imagem pregada pelo conservadorismo. Uma família tradicional, branca, bem vestida, com um carro novo e todos felizes. Até mesmo o cachorro é branco e está feliz. Na mensagem escrita, lê-se: o padrão de vida mais alto do mundo. Não existe modo de vida como o americano. Nesse período, o país tomou medidas de imigração mais restritivas e grupos racistas e discriminatórios como a Ku Klux Klan crescia, fazendo aumentar a perseguição contra negros, judeus, mexicanos, entre vários outros. Outro retrato do conservadorismo do país foi a Lei Seca instituída em 1920, proibia a produção e consumo de bebida alcoólica. Como consequência, a proibição gerou um amplo mercado negro de bebidas, fortalecendo criminosos que enriqueceram com o tráfico e até mesmo se envolveram em política. Um exemplo foi o mafioso Al Capone, que contrabandeava bebidas e realizava outras atividades criminosas. Capone foi condenado em 1931. Não existe um número exato de mortes causadas por ele, mas o número estimado está em torno de 100 mortes diretas ou a mando de Capone. O mercado norte-americano só crescia, fazendo com que o ciclo de consumo se mantivesse. Um otimismo tomava conta da sociedade americana. Todos investiam em ações porque elas subiam, e as ações de mercado subiam porque todos investiam. Uma espécie de ciclo vicioso. Era praticamente impossível ver seu vizinho comprando um carro luxuoso e viajando para a Europa, fruto de investimentos na bolsa, e não investir também. Porém, o dia 24 de outubro de 1929 ficou conhecido como Quinta-feira Negra, constatando a crise econômica que já há tempos estava ocorrendo. Podemos destacar dois principais motivos que levaram ao enfraquecimento da economia estadunidense.
Como todo mercado capitalista, para que uma pessoa ou país cresça, outra pessoa ou país tem que ser dependente deste. Para o empresário crescer, ele tem que obter riqueza do trabalho e consumo do trabalhador. Para um país enriquecer, ele tem que explorar as necessidades e dependência de outros países. Nesse momento, os países da Europa foram aos poucos conseguindo erguer suas indústrias, aquecendo a economia interna e pagando os empréstimos americanos, deixando de serem dependentes do capital estadunidense. Como vimos anteriormente, a desigualdade nos Estados Unidos foi acentuada. Se por um lado existia a classe média que vivia o American Way of Life, mantendo seu status social por meio do consumo, por outro lado temos uma grande camada de pequenos comerciantes, trabalhadores urbanos e pequenos agricultores que não conseguia consumir com a mesma velocidade e quantidade. Mesmo com esses fatores negativos, as indústrias não reduziram sua produção por acreditar que a economia voltaria a aquecer em pouco tempo, o que não aconteceu. No sistema liberal, existem dois tipos de crise, que são interdependentes uma da outra. Enquanto muitos países passam por uma crise de carência, como no caso da Europa no pós-guerra, onde faltavam alimentos e produtos básicos para a população, outros países, como os Estados Unidos, que detêm um grande fluxo de capital, passam por uma crise de superprodução, onde o consumo estagna por conta de um ciclo vicioso que não se sustenta exatamente por promover a divisão de classes e desigualdade econômica. Isso é o que alguns economistas, como John Maynard Keynes, chama de paradoxo. Keynes dizia que a produtividade precisava ser acompanhada de uma melhor distribuição de renda para que, com a diminuição da desigualdade, o poder de consumo fosse ampliado. Já para o economista Friedrich Hayek, a crise só se acentuou por conta da interferência do Banco Central em aumentar a oferta de moeda na economia para combater a queda nos preços das ações. Já o economista marxista Nikolai Kondratiev afirmou que a crise é uma consequência do próprio ciclo de vida do capitalismo, marcado por expansão, estagnação e recessão. Portanto, a crise no sistema capitalista seria cíclica e sempre ocorreria. Em 2008, tivemos um exemplo desse ciclo de recessão. Quando os empresários estadunidenses perceberam que o consumo estava caindo e as mercadorias estavam acumuladas, a solução que encontraram foi demitir grande número de funcionários, o que levou ao desemprego, diminuindo mais o consumo, que diminuiu o valor das ações, gerando falência de empresas num ciclo fechado de crise que só levava para baixo até a constatação da grande crise na Quinta-feira Negra de 1929. Muitos investidores dormiram com seus milhões no dia 23 e acordaram falidos no dia 24 de outubro. Países que adotavam uma postura interacionista com o mercado liberal dos Estados Unidos também foram extremamente afetados, gerando uma crise do capitalismo global. No campo, as colheitas apodreciam, os animais eram sacrificados. Na cidade, as fábricas fecharam, o desemprego foi generalizado. Até Henry Ford vendeu seus automóveis novos como sucata para o ferro velho. O número de suicídio em Nova York aumentou incrivelmente. Com a crise cada vez mais crescente, alguns economistas passaram a defender que se o governo tivesse tomado medidas logo no começo da crise, ela não teria se acentuado e se estendido por tantos anos, evitando assim o colapso do capitalismo global. Em 1932, ocorreram novas eleições para presidente nos Estados Unidos. Os maiores adversários eram o republicano Herbert Hoover, que buscava a reeleição, e o democrata Franklin Delano Roosevelt. Enquanto Hoover defendia a não intervenção do Estado na economia por acreditar que ela se recuperaria sozinha, Roosevelt defendia a intervenção direta para barrar a crise e recuperar a economia. Nesse momento, a fé no sistema liberal tinha morrido e o povo elegeu Roosevelt com seu plano de intervir na economia, o New Deal, algo que poderia ser traduzido como Novos Rumos. Com a vitória, Roosevelt priorizou o auxílio social e medidas de políticas econômicas que barrariam a crise, tais como regras de produção de bens e alimentos em setores como agricultura, petróleo e carvão. Eram determinados as quantidades a serem produzidas e seus valores a serem comercializados. Também foi desenvolvida uma política de empréstimos aos pequenos fazendeiros com o objetivo de voltarem a produzir alimentos. Foi nos anos de 1930 que os programas de assistência social, salário mínimo, previdência e aposentadoria começaram a ser discutidos nos Estados Unidos, assim como o imposto sobre fortunas privadas. Somente em 1938,
a legislação garantiu o estabelecimento de salários mínimos e limite de jornada de trabalho. No entanto, a classe dos grandes capitalistas não gostaram das propostas e acusaram Roosevelt de promover um governo semelhante ao governo comunista da União Soviética. Porém, quando as medidas começaram a ter efeitos positivos na economia, a sociedade começou lentamente a avançar e a equilibrar as tensões sociais. A crise de 1929 quebrou o sistema do capitalismo liberal mundial. O socialismo, que vinha crescendo desde a Revolução de 1917 na União Soviética, começou a ser uma alternativa como uma nova forma de economia. Enquanto isso, na Europa, novas formas de capitalismo não liberal, ou seja, que preconizavam a interferência do Estado na economia, começaram a surgir, como o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Esses governos foram financiados por empresas capitalistas que acreditavam que o Estado deveria regular a sociedade em prol da economia e do grande capital. O Estado seria ele mesmo uma empresa capitalista que serve de base para todas as outras empresas. Até mesmo o Partido Nazista, que traduzindo significa Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, roubou a palavra socialista para não ter nenhuma ligação com o liberalismo econômico, já que este tinha sido desacreditado enquanto a economia socialista se fortalecia cada vez mais e a classe trabalhadora exigia direitos sociais. Em 1939, com o fortalecimento de regimes de extrema-direita, nazismo e fascismo, vai eclodir a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos vão novamente ver uma forma de reerguer explorando o mercado da guerra. Mas isso é um tema para o próximo vídeo. Esse vídeo é só um resumo rápido de tudo o que aconteceu. Se você se interessou pelo assunto, você vai ter que ler muitos livros e discutir com muitas pessoas de ideias diferentes para formar uma opinião coerente. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Espero ter ajudado e nos vemos no próximo.